Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Pois bem, pessoal, o governo federal se reúne com o setor imobiliário em busca de soluções para fortalecer o Minha Casa Minha Vida. O programa de habitação bateu um recorde no ano passado com 698 mil financiamentos. Na prática, Eduardo, a ideia é dar mais oportunidades para que as pessoas consigam comprar a casa própria, que é espetacular, né? Ô, Júnior, bom dia para todo mundo. Eu vou contar um bastidor aqui pro ouvinte do Conversa. Todos os dias, o Júnior, Leonardo Leal, nossos editores aqui preparam uma listinha de temas pra gente prosear. Preparam um roteiro, certo, Júnior? Certo. E hoje temos 4 temas principais. Ô, Júnior, usando aquela licença poética que o amigo tem me conferido, faz o favor de ler o terceiro e o quarto tema também, que eu vou juntar tudo. Você tá querendo bagunçar, é isso? Eu vou tumultuar isso aqui, mas você vai entender onde é que eu quero chegar. Você vai ver onde é que eu quero chegar. Querendo bagunçar, mas vamos lá. A atividade é posto. Gente, o Eduardo fala e eu cumpro aqui. Vamos lá. O terceiro tema da pauta que o Eduardo contou para vocês é sobre os juros do Copom, né? Os juros que subiram ontem. Confirmando a previsão estipulada pelo mercado, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, decidiu elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual. Com isso, a Selic passa de 12,25% para 13,25% ao ano. Uma decisão com unanimidade na primeira reunião do indicado de Lula, sob comando do Banco Central. O terceiro tema, ou melhor, o quarto tema, que o Eduardo pediu para ler, é que o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional, já na volta do recesso parlamentar em fevereiro, o projeto que prevê uma reformulação do crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. A proposta vai liberar aos bancos o acesso às informações do e-social para facilitar a concessão de crédito consignado para trabalhadores, então, do setor privado. Vai permitir também, Eduardo, que tenha ali uma garantia com o FGTS e multa rescisória em caso de demissão. Ô, Júnior, Você vai misturar isso tudo? Vou. Meu Deus. Nós aqui não somos diferentes de quem nos prestigia todo dia. Lógico. Quem está no carro agora em casa. A gente é cidadão e tem lá suas dificuldades de interpretação. Então, ponto número 1. Bendita pesquisa de popularidade. Santo Felipe Nunes da Quest mostrou para o presidente que ele está em baixa, inclusive no Nordeste, e o presidente, nesta semana, Júnior, na minha modesta opinião, está trabalhando com temas que interessam como nunca fez nos outros 2 mandatos dele. Sempre defendi aqui que o presidente da República tem que tratar daquilo que dói no calo do cidadão. Então, bendita pesquisa que está fazendo o presidente se mexer. Aí, vamos lá para a questão do juro da Selic. Nós ficamos 2 anos aguentando o Lula xingando Campos Neto. 2 anos, e a gente falando assim, presidente, o cara é técnico. Aí o Lula bota o Galípolo, que é o homem dele, e mais 6 indicados por ele, quer dizer, já tem a maioria, e eles aumentam, não 0,5% ou 25%, mas 1%. E o que o Lula faz? Fica calado e pede a Gleisi Hoffmann para ficar quieto, que vai dar um ministério para ela, para não xingar mais o Banco Central, para não tumultuar o país mais. Porque, ô Júnior, qualquer um de nós que não é especialista em macro mercado, sabe que se o juro está baixo, ótimo para a produção, o país cresce. Mas se o preço desse crescimento é a inflação, Júnior, a gente tem que concordar com o Banco Central. Porque o crescimento beneficia todo mundo, mas a inflação arrebenta o pobre. Então, ponto número 1. O Lula está envergonhado porque mudou a direção toda lá e o juro está maior do que era. E não pode fazer nada. Não podemos fazer, até que nos deem uma receita melhor. Crédito consignado. Eu escuto e falo assim, gente, peraí. Marcelo, você viu como é que vai ser o trem, Marcelo? O banco vai ter acesso ao E-Social, vai ver a ficha do cara, quanto tempo o cara tem de empresa, se o cara paga bem, e depois já dá no emprego. Não vai ter risco, né, Eduardo? Resumindo, não vai ter risco. O Brasil não tem capital de risco. O tal do spread, Marcelo? Isso. Que eles falam que nós temos que cobrar o juro alto porque tem uns que não pagam. Gente, esse consignado tinha que ser a 0,01%, porque devia ser só pagar a taxa do banco e mais dar 0,5% para ele, porque é tudo entregue na mão. Aí eu dei essa volta toda para dizer que, como eu não estou contra o governo, nunca estarei contra o governo nenhum, aí vem uma terceira medida anunciada de ontem para hoje que me agrada. Porque essa sim, João, essa gera emprego, essa gera movimento no comércio, gera renda e gera o sonho da casa própria. Você está falando do Minha Casa Minha Vida. Agora eu estou falando do Minha Casa Minha Vida. Ô, Júnior, eu escutei 2 coisas hoje que doeram meu coração. Uma, um cidadão de Santa Luzia dizendo o seguinte:
Toda vez que chove é isso, eu espero que o meu neto veja a solução. Olha que coisa que dói. E o outro foi uma moça cuja irmã foi assassinada dentro da casa da mãe, do apartamentinho da mãe. E ela falando que minha mãe sonhava com a casa própria. Agora minha mãe não tem coragem de entrar na casa dela. Minha mãe está no aluguel de novo. Ô, Júnior, eu sou pobre. E pobre... A nova moda dos ricos, você sabe que é essa, né? Rico mesmo não está alugando casa, mas não acabou isso. Eles investem o dinheiro e alugam um apartamento lá de 15 mil, 30. Mas pobre adora ter o seu barraco, Júnior, com escritura e registro. Meu pai falava, desculpe te interromper, mas eu lembrei do meu pai agora, que ele falava casa de morada. Júnior, tem que ter uma casa de morada. Casa de morada, para você aconchegar os seus. E tinha um radialista famoso, um anunciante, né, Geraldo Degucci, que falou assim, quem não registra não é dono. Então, bendita minha casa, minha vida. Meu primeiro apartamento, quando eu mudei para Belo Horizonte em 2004, foi o Minha Casa Minha Vida. E eu sou apaixonado com esse programa do governo federal, porque dá dignidade, né? Quando você tem uma casa, um pai de família tem uma casa, tem uma dignidade embutida nessa história toda aí. E aí, William, você vai querer misturar tudo ou vamos falar só do Minha Casa Minha Vida? Confundiu a minha mente hoje, deu um nó aqui, mas tudo bem. Vamos lá, bom dia, Júnior, bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Vamos começar com esse projeto Minha Casa Minha Vida. A gente tem um déficit habitacional de 6 milhões de domicílios, né? Ou seja, pessoas sem moradia ou que vivem em condições de moradias precárias. São Paulo com 1.200.000 de déficit e Minas Gerais acho que está em segundo com 550.000 habitações. E isso, é claro que a parte da Selic acaba atrapalhando. A gente sabe que o custo Brasil, ele inviabiliza muita coisa para você construir, principalmente esse sonho da primeira residência. O importante é você não desistir, a gente sempre fala isso, né? Continue a acreditar, a gente sabe que é difícil, o brasileiro paga de 30% a 40% do seu salário de aluguel, aqueles que conseguem, e estão em situação muito difícil em função justamente dessa política econômica. O Lula jamais vai poder criticar o Banco Central, porque o momento atual é de muita incerteza em função, né, do mercado internacional, da política americana, né, do mercado interno, e ele não vai fazer isso agora. Por quê? A gente tem uma previsão de uma redução, uma possível redução para 2026. O objetivo vai ser essa redução em 2026, porque é o ano de campanha. Ele está tentando, como diz o Eduardo, ele está envergonhado e está tentando reverter a sua popularidade, mas com a situação do povo brasileiro, com todos esses aumentos, o custo de viver, ele é altíssimo, é muito difícil reverter e a economia derruba qualquer presidente. Em relação ao empréstimo consignado, esse tipo de concessão de dados, isso me preocupa sim, porque fica mais fácil o jogo para quem está manipulando o dinheiro. E provavelmente quem vai pagar a conta, em função de todo esse custo Brasil, é você, ouvinte da Itatiaia. Ô Marcelo da Fonseca, Minha Casa Minha Vida, reuniões em torno desse assunto, que é essa história que o Eduardo pegou como gancho e acabou trazendo também a questão do consignado e também dos juros, né, que ficaram mais altos ontem, a taxa Selic ficou mais alta ontem. Como é que você olha para isso tudo? Bom dia para você. Nossa senhora, misturou o assunto demais, né? Obrigado, Eduardo. Mas olá, bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa. Ele tava com um raciocínio lógico na cabeça dele e ferrou com vocês, né? Vamos tentar juntar tudo aqui. Primeiro, Minha Casa Minha Vida é um programa que virou uma bandeira do governo petista e é um programa muito positivo, muito bom e que muda a vida das pessoas. Eu acho que eu já acompanhei algumas entregas, né? Como que isso muda a autoestima das pessoas, como que isso muda a capacidade da pessoa ir buscar um trabalho, né? Melhorar de vida mesmo, dar uma segurança familiar para a população. Principalmente porque tinha uma marca do Minha Casa Minha Vida que o imóvel é registrado no nome da mulher. Isso é um passo muito importante, né? A questão da estabilidade familiar é um passo importante do governo. Agora, eu acho que o mais importante também colocar nesse assunto é entender que as prefeituras, elas têm que participar disso, dando estrutura. A gente viu alguns casos Minha Casa Minha Vida que as construções ficavam isoladas da cidade. E aí gerava um problema, porque não tinha o transporte público, né? Não tinha, às vezes, o posto de saúde de perto. E agora o que a gente viu no anúncio de ontem é que, com esses 16 milhões, vai ser feita uma rede de infraestrutura positiva, né? Que vai poder atender essas novas moradias. Isso é fundamental também, porque aí você consegue não só criar casa, mas criar estrutura para as pessoas viverem naquele prédio. Porque senão, muitas vezes, acontece do prédio é construído e aí não tem, né? O entorno acaba ficando esvaziado. Agora, eu só espero que o governo, com o avanço do Minha
Minha Casa Minha Vida, que é fundamental, não deixe os projetos do retrofit morrerem. A gente sabe que existe o projeto de pegar esses imóveis que estão abandonados em centro de cidades e tornarem ele habitações. Esse projeto é fundamental para Belo Horizonte. A gente tem mais de 80 imóveis no centro de Belo Horizonte que podem ser revitalizados e podem ser usados para criar moradias também, perto do metrô, onde tem ônibus, perto do comércio. Tomara que o governo e a prefeitura consigam fazer as duas coisas: construir novos imóveis, criar estrutura, mas ao mesmo tempo também não deixar os prédios abandonados em áreas centrais. Agora, sobre o aumento dos juros, eu fico... É impressionante como que às vezes no Brasil os fatos vão derrubando as narrativas e vão escancarando quem fala mentira para a população. O Eduardo lembrou bem, a gente ficou 2 anos vendo o PT, algumas figuras do PT batendo muito no Roberto Campos Neto. E aí qual que era a teoria dessa turma, da ala mais radical do PT? O Roberto Campos Neto, indicado no governo Bolsonaro, trabalhava para prejudicar o Brasil. Ele trabalhava para prejudicar o Brasil e prejudicar o governo Lula. O objetivo dele era só esse na frente do Banco Central. O que a gente está vendo agora é que esse discurso não passou de uma mentira. Porque o Galípolo, que chegou indicado pelo PT, e a diretoria do Banco Central, praticamente 70% indicada pelo PT, está mantendo a mesma prática do Roberto Campos Neto. Então, quer dizer, a realidade está desmentindo, né, a narrativa que o PT usava. E isso é importante a gente ressaltar. A gente vê que muitas vezes os ataques, as falas, né, é tudo aquela espuma, né, aquela espuma que fica em cima. Quando você vai ver o líquido é bem diferente. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que deve ganhar aí um ministério de presente para ela, já amenizou o tom, né? Falou que, olha, esse aumento é muito ruim, mas o Galípolo não tinha o que fazer. Uma hipocrisia muito grande, né? E sobre o crédito consignado, eu entendo o governo de tentar movimentar a economia, de tentar fazer, né, o dinheiro circular, mas na prática a gente vai ter que ver se isso realmente vai resultar em ganho para o país. Ô Júnior, essa questão da casa própria é um negócio tão sério. Essa semana, quem não viu, por favor, dá um pulinho no YouTube, busca lá, desde segunda-feira, numa matéria muito bem produzida pela Eren Araújo, o João Felipe Lolli tá analisando o Barro Preto. E eu, inclusive... Vamos trazer esse tema aqui amanhã pra gente falar dele, inclusive, com uma série espetacular. Ah, ótimo. E, pois e eu também tô pensando, vou falar dele hoje à noite na rádio. Mas, enfim, eu queria chegar quando o Barro Preto, eles vão lá, pega, por exemplo, a família do meu amigo querido Alexandre Rabelo, uma família que tem 50 anos de história lá, todas as famílias. Ô, Júlio, eles se queixam da China. E eu falei isso aqui e tomei porrada na redação, porque as meninas compram as blusinhas da Shopee. Eu falei, gente, tem que taxar, porque senão você quebra a indústria daqui. Então, a China que está quebrando o Barro Preto, a mobilidade, né? A Megatrans vai lá e faz o favor de botar uma ciclovia na porta do carro, então ninguém para mais, essas coisas. Isso tudo está quebrando o Barro Preto. Mas o episódio hoje, o capítulo de hoje da série, Júnior, me impressionou. Ô Marcelo, você é capaz de adivinhar qual que é a maior queixa hoje dos comerciantes e moradores do Barro Preto? Moradores de rua. E por conseguinte, cocô. Sujeira. Cocô. Hoje as pessoas falaram em cocô, o tempo todo cocô. Eu não aguento, minha mãe suja a mão e tudo. Então, e um deles falou assim, mas ninguém resolve isso. Um dia vai ter que resolver. Então, Júnior, eu não acredito que se você juntar prefeitos de 5 capitais, primeiro eles têm que fazer o dever de casa. Construir lugar para pôr os caras. Construir lugar. Faz as casas, Minha Casa Minha Vida lá, mais humildezinho, 30 metros. Casa primeiro. Aí vai lá, house first. Isso. Aí vai lá no Alexandre de Moraes e fala assim, ministro, o senhor vai desculpar, mas nós vamos chegar perto do cidadão na rua e vamos falar com ele assim, vem morar numa casinha que nós vamos te dar. E se ele não quiser, nós vamos levar assim mesmo. Mas só um parente. E até isso, fazer banheiro na rua, sabe pra quê? Falar com ele assim, meu amigo, você tem todo o direito de cair, mas você vai fazer cocô aqui dentro. Gente, mas só um parênteses, assim, só pra não deixar passar batido. A questão da sujeira não é só do Barro Preto, é o centro de Belo Horizonte todo. Só que eu não sei se a construção dessas casas, ela atende o problema dos moradores de rua, em situação de rua, né, que é o correto a falar. Porque muitas vezes você pode entregar um apartamento para algumas pessoas em situação de rua e o desajuste, né, familiar, social é tão grande que não vai dar em nada. Ele vai passar o apartamento para frente. Mas se você... é um problema mais complexo do que só falta de moradia, gente, sabe? Por isso que eu falei que tem que ir no Xandão e dizer para ele o seguinte, nós vamos oferecer pro cara emprego e morada. Se ele não quiser, aí até aí fica fácil. Então, gente, é claro que aumentou o número de famílias em situação de rua no Brasil em função de tudo que a gente viveu pós-pandemia. Isso é uma realidade e quem trabalha com serviço social já encontra essas famílias sem moradia.
E o Marcelo toca nesse tratamento, né? Nesse acompanhamento do morador em situação de rua, que é um problema no Brasil inteiro. A gente tem, por exemplo, você pega a Urbel, né? Durante um período, a pessoa ganha uma casa e coloca ela num apartamento. Só que a pessoa não está acostumada a pagar o condomínio, a viver dentro daquela estrutura. Durante 5 anos você acompanha a pessoa. Depois, o que acontece? Geralmente a pessoa não paga. E aí ela fica com dívidas, com o condomínio, acaba perdendo a moradia ou fica com medo de perder. Então, assim, é um trabalho, para além dessa de infraestrutura, de preparar as casas ou os abrigos, enfim, de educação, de ensinar para algumas pessoas o que é o custo de viver numa sociedade. E tem muita gente que não consegue. E essa história do morador em situação de rua, muitos com problemas de saúde mental, com dependência química, ele perde a noção do que é viver dentro dessa sociedade. E aí, Edu, é como ele vai no meio da rua e vai fazer as suas necessidades. Mesmo que ele tenha um banheiro ali, de repente ele não vai até o banheiro porque ele já perdeu essa referência. E a gente precisa resgatar esse cara. E aí vem a dificuldade. Essa decisão de, por exemplo, não poder retirar os pertences, né, da pessoa que está em situação de rua é uma polêmica muito grande. Em São Paulo construíram um muro para separar a Cracolândia. Estão segregando. Gente, é para você cuidar das pessoas. Gente, é muito bonito falar situação de rua, né? Que esse novo termo que eles inventaram, falando que é o certo. Mas, para entre nós, as pessoas estão morando na rua, né? Não vai mudar nada a realidade. Júnior, eu já subverti a ordem do começo, me permita no final. Não, a pauta, gente, agora que tá aqui que eu tô mostrando para vocês, ela não existiu. Agora é o contrário. O convidado aqui, o repórter aqui, pergunta pro âncora. Tá. Eu tenho medo dessas perguntas. A pergunta é a seguinte. Júnior, você nasceu pobre, filho de Antônio Zé Pereirinha, vai passar tempo, tudo você conseguiu, bateu o volante de caminhão de ônibus, tudo você conseguiu com muita luta. Muita luta. E quando você tinha 5 anos, 8 anos, você não queria tomar banho, certo? Seu pai falou, vai tomar banho, menino. Levava um tapa na orelha. Na orelha ia tomar banho. Então é o seguinte, a gente é direitos humanos, tá bom. Eu pergunto pra você, pra encerrar a conversa de hoje, Júnior. É pecado, fere os direitos humanos, fere a humanidade, eu botar, enquanto não resolve o problema, eu botar 5 banheiros químicos ao longo da Augusto de Lima. Chegar perto daqueles moradores em situação de rua, esse nome bonito que eles dão. Fala assim, amigo, você está na rua e vai ficar na rua do jeito que ninguém vai te incomodar. Eu posso te pedir um favor? Você defecar dentro desse negócio aqui pra mim? Quando você for defecar? Coloca no Floresta, no centro, no Santo Antônio. Mas tem que colocar. Mas a ideia é essa. É alugar 300, isso é medida de emergência. Porque você vai ficar lá pro cara o seguinte, você tem o direito de ficar aqui e de fazer o cocô aqui dentro desse banheiro. Agora você não vai fazer cocô na porta da dona? Peraí, gente. Júnior, senão pode tudo, você terra sem lei. Lembra que o Júnior é um privilegiado, tá? É um homem que tem pai, mãe, teve uma educação, apesar de todas as dificuldades, e foi orientado. Muitos daqueles que estão hoje em situação de rua não tiveram essa mesma estrutura familiar. E a sua formação pode ter sido prejudicada. A gente também, porque quando a gente usa sobre... Senão a gente vai trazer a história da meritocracia, das mas será que a gente não vai ensinar... um papo social aqui. Mas será que é pecado ensinar pro cara que tem que fazer cocô no lugar certo? Não, às vezes ele não entende, gente. Não, mas outra coisa, se tiver um banheiro lá e o cara continuar fazendo na rua, tem que tomar o cacetete da polícia, ué. Você vai bater no cara? Mas lógico, se o cara não cumpre o mínimo que é fazer cocô no lugar que tá destinado pra ele fazer, que essa pessoa pode estar doente? Sim, mas tem muitos que não tratamento estão. E não bater. Mas aí são pessoas diferentes. Gente, mas doente faz cocô no vaso, por que não, gente? Eu não tô entendendo que papo é esse de vocês. Hoje eu virei um cara de esquerda aqui. Esse é o país. Dos direitos humanos. Esse é o cara, tem coisas que são simples, que precisam ser exigidas pra sociedade. Então é o seguinte, 5 moradores em situação de rua estragam a vida de 200 moradores de um prédio e tá tudo certo. Peraí, esse país... Vamos continuar esse debate amanhã? Eu tô ficando de direita, hein? Ponto final, nossa conversa e redação. Temos jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca.